Fala pessoal, beleza? Boa noite, né? E vamos para mais um fechamento de mercado, dia 12, e algumas possibilidades de leitura para amanhã. Deixa eu apagar aqui já. Pessoal, eu tinha deixado essa linhazinha aqui, deixa eu trocar a coloração dela, que acho que fica mais fácil para vocês visualizarem se tiver de outra cor. Eu tinha falado, né, que esse fundo aqui, né, no último fechamento de mercado, né, era nosso fundo mais relevante, tá? Por quê? Porque esse fechamento aqui, na sua mínima, né, até então não havia tido nenhum fechamento abaixo dele, tá? Então sempre que o preço chegou aqui, entrou defesa compradora, né? É uma visualização, tá? E hoje não foi diferente, né? Ele acabou gerando defesa compradora e acabou deixando espaço, né, para que essa movimentação agora, né, possa desenvolver. Até então, né, a gente até tem uma movimentação interessante quanto à estrutura, né? Porque a gente tinha, tá? Deixa eu apagar aqui. A gente tinha esse fundo, né? Depois esse aqui um pouco mais baixo, esse daqui um pouco mais alto, né? E esse daqui ainda é mais alto do que esse, tá? Então a gente pode ter a possibilidade sim, né, de um OCOI, né? Para quem gosta de figura gráfica. E o que a gente pode estar observando aqui, né? A falha da estrutura, né, de baixo, tá? Já que a estrutura de baixo ela é mantida através de topos e fundos descendentes, correto? E aí, né, aqui você tem a possibilidade, né, de uma movimentação agora um pouco mais ampla para cima, tá? Já que houve nova rejeição nesse fundo aqui, beleza? Então para amanhã, pelo diário, né, agora a gente tem um pouco mais de espaço, saiu um pouco daquela zona de conflito, né, que teve cedo, e agora sobra um pouco de espaço, né, para testar, por exemplo, a média móvel de 9, né, talvez um novo teste na média móvel de 20, né, depende de onde o preço abrir, e aí a gente dá uma olhadinha lá no M60 também, tá? Até porque a gente tem esse gap aqui também aberto, né? E também pode ser um possível alvo para uma movimentação, tá? 1.360 pontos, beleza? Então a gente dá uma olhadinha aqui no M60, tá? Aqui no M60, né, pessoal, havia ligado essa possibilidade de wedge, né, aqui, tá? Desse fundo com esse aqui, né? E aqui ele estava um pouco afastado das médias, e até então não tinha testado a 9 nenhuma vez, né? Tá? Tinha um bom afastamento das médias, tá? O que torna, né, o rompimento dessa possibilidade de canal aqui um pouco mais complicada, tá? Caso tivesse um pouco mais fácil, né, com as médias um pouco mais próximas, com candles menores, né, provavelmente a gente ia assistir o rompimento e aí ia trabalhar movimento projetado, tá? Mas não foi o que tivemos, né? E aí aqui eu já vou deixar até algumas linhazinhas, né, aqui já algumas marcações de possibilidade agora, né, de um canal de alta, tá? Por que um canal de alta? Porque ó, o que a gente está vendo aqui também na microestrutura, né? Topo, fundo, topo, né? Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais alto, né, do que esse aqui, fundo mais alto, tá? Então aqui eu consigo observar, né, uma mudança na estrutura um pouco mais micro, né? Então se o preço agora abre num gap de alta, né, apesar da ampla possibilidade de lateralidade, tá, pelo M60 e pelo preço tá entre as médias, ele deixa um pouco de possibilidade desse preço esticar um pouquinho, tá? E quem sabe, né, fechar aquele gap lá. Aqui no M60 o gap tá aqui, ó. Ele tá um pouquinho mais amplo, né? Tá cerca de 1.600 pontos, tá? E aí também tem o topo desse canal, né, que pode fazer um pouco de resistência também, tá? Para essa movimentação agora ascendente, tá? Beleza? Então pelo M60 a gente tem que tomar cuidado aqui com a média móvel de 60, né? A média móvel de 50, tá? Topo do canal, né? Mas a gente observa como que o preço vai atuar aqui, né, para ver se confirma a nossa leitura. Só que a gente não pode esquecer, né, da possibilidade de lateralidade. Então, se o preço abre subindo, já tentando esticar muito, né, as médias não têm um bom alinhamento para subir tanto, tá? Então, provavelmente se ele estica um pouco, por exemplo, até essa máxima aqui, né, provavelmente a gente assiste ainda um pullback para um realinhamento dessas médias, né, para ele poder tentar níveis mais altos, tá? Vamos aqui pro M5. Aqui no M5, pessoal, né, dá para a gente discutir algumas coisinhas aqui mais interessantes. Aqui, né, o preço abre num gap de baixa, né? Gap de baixa é interesse vendedor, correto?
Então, eu já tinha, né, até falei no vídeo da tarde, né, foi feito mais para uma espécie de um bate-papo com vocês, né, que aqui a gente tinha, né, uma grande barra, né, tá? Para quem não viu o outro vídeo, né, é como se eu tivesse isso daqui, né, uma grande barra de baixa, tá? E aí, né, eu relembro com vocês, né, algumas falas de outros vídeos, né, dentro da leitura do Al Brooks, quando eu tenho uma boa perna, né, eu espero pelo menos mais uma, tá? Aí eu posso ter uma terceira, né, que forma um all wedge, tá? Mas sempre que eu tenho uma boa perna, uma boa pressão, eu espero pelo menos mais uma, tá? É uma máxima que o Al Brooks traz, né? E algumas máximas dele são extremamente relevantes, tá? Para o nosso aprendizado e uso no dia a dia, tá? Aqui, pessoal, né, a gente teve também, além de eu ter tido essa boa perna de baixa, né, vendo como uma barra só, depois que o preço abre aqui embaixo, né, eu tenho ó, uma puxada, tá? Eu tenho essa puxada de alta, tenho, tá? Essa segunda puxada de alta, né? Depois eu tenho essa daqui, é que isso aqui só dá para ver no M1, né, pessoal? E aí esse retorno aqui é como uma nova puxada, né? Como um pullback aqui, ó, tá? E aí eu tenho uma nova puxada aqui, tá? Aqui você vê mais claro, né? O pullback e aqui uma terceira puxada, né? E aí você tem uma wedge com topo duplo, né? Uma figura gráfica que eu repito para vocês que eu gosto bastante. E aí, né? O preço às 10 horas quando abre o mercado à vista, né? Com petróleo, ferro, né? E as bolsas americanas em queda no começo da manhã, tá essa bela barra de ignição aqui, tá? Então no M5, né, ela rompe esse canal. E sempre que a gente tem rompimento, né, de canal, eu repito para vocês irem fixando aí, né, que a gente pode trabalhar, né, movimento projetado, tá? Aqui seria o segundo alvo, né? E aqui seria o primeiro alvo. Ele veio dar primeiro alvo, tá? Dessa movimentação, certo? E deu o terceiro alvo desse micro pivô aqui do M1, né? Esse pivôzinho aqui, ó, você só vê ele pelo M1, tá? Mas ele está praticamente no mesmo ponto do que essa outra movimentação, tá? Então você teve alvo após o rompimento do pivô, certo? E aí você pode, né? Você podia também, né, pegar as últimas mínimas, né, e ligá-las, tá? E aí você chegaria aqui, né, numa nova wedge, tá? Aqui, e você chegaria também, né, numa wedge ainda mais inclinada, né? E essa daqui você vê melhor lá pelo M1, aqui, tá? Já eu coloco no M1 pra gente dar uma olhada. E aqui, né, você vê a segunda boa pernada de baixo. E aí você vê uma grande puxada, né, de alta. Ela não renova máxima alguma, né, porque a máxima está aqui, tá? E aí o preço volta a cair. Se vai manter a estrutura de baixa, né, o que a gente espera? A gente espera que o preço renove mínima, né? A mínima relevante até então era essa. Teve um gatilho de venda aqui também, né, além desse, né, que deu toda a movimentação dessa pernada. Teve gatilho de venda aqui. Quando a gente vende aqui, o que a gente espera? A gente espera que o preço renove mínimo, certo? Para ele poder manter a estrutura. A partir do momento que ele falha, né, pessoal, com essa barra aqui, ele frustra essa movimentação, tá? E aí ele deixa, né, aquilo que a gente vem conversando lá do diário, que a gente falou agora há pouco. Deixou um fundo mais alto, tá? Quando ele deixa o fundo mais alto, ele me dá a possibilidade agora de eu vir testar a máxima. Já que ele não renovou mínimo, ele pode vir renovar a máxima. Então o preço vem e renova a máxima, inclusive essa máxima aqui. E aí ele faz um pullback, e se eu estou esperando pelo menos mais uma perna de alta, eu ainda posso pegar essa outra movimentação aqui, tá? Aí eu tive, ó, uma, né, duas, três, certo? Eu tive três puxadas, tá? De alta, renovando máximas, né? Três vezes. Renova essa, né? Renova essa depois, né? Com essa daqui, depois essa última renova essa. E aí, né? O ciclo acabou se repetindo, né? Eu tenho de novo uma wedge com topo duplo, tá? Wedge e topo duplo, certo? E aí aqui você tem, né, bons gatilhos, tá? Saindo das médias, né? São sempre os melhores gatilhos. Eu vou repetindo para vocês irem internalizando, né? Por quê? Porque ele deixa stop menor, né? Tá? E tem espaço para andar, pelo menos até o topo anterior, né? Para ver se vai ter rompimento de pivô ou não, certo? E aí, né, o preço começa, né? Enquanto a gente fazia aquele bate-papo, né, ele começa a deixar o que? Máximas, né, cada vez mais baixas, certo?
E aí eu tinha falado, né, que tinha ligado isso daqui, né, que eu gosto de ligar estruturas. É, e aí triângulo é o modo rompimento. Essa barra aqui rompe o triângulo, né, e acabou gerando uma boa movimentação de baixa ainda, né, enquanto a gente conversava, né. Até dava para ter pego isso daqui, cerca de 500 pontos, tá? Depois ele encontra, né, a VWAP, né, além da VWAP, né, quando tem rompimentos, a gente sempre vai trabalhar o quê? Né? Alvos, né? Aqui você tinha o primeiro alvo, né? E aqui, ó, você tinha o segundo alvo, né? Praticamente milimétrico ali, ele testou essa região ali e voltou a subir, tá? Tinha VWAP também de suporte, beleza? Outro Fibo, né, que você poderia ter traçado era aqui, né? Quando você tem um rompimento desse pivô aqui inicial, tá? E aí ele veio, né, dar exatamente o terceiro alvo, né, desse pivô aqui. Ali também tinha a região da VWAP, né? E tinha o primeiro teste, tá, da MM200. Aí acabou gerando, né, uma movimentação, tá, de baixa. Mas fecha, né, agora no FAB 4 de compra, tá? Então a gente vê amanhã, né, as possibilidades. Eu tinha também esse triângulo maior aqui, né, que agora eu liguei agora no final do dia, tá? E triângulo é o modo rompimento, então talvez isso daqui possa, né, apresentar algum tipo de continuidade amanhã, tá? Aí eu tenho que ficar atento lá no canal do M60, tá? Mas aí ele está com níveis bem acima lá, né? Cerca de 800 pontos acima ali, mais ou menos. Beleza, pessoal? Então, agora tem espaço, tá? Tanto no M60, tá? Quanto no diário. Não tem bom alinhamento ainda para uma subida direta, tá? Então, se o preço começa a fazer uma movimentação de alta, né? A gente fica atento até onde, tá? Beleza? Então, cuidado para não tentar comprar muito alto ali próximo do topo desse canal, tá? Ou próximo do topo duplo, né? Porque aí provavelmente a gente pode ter um pullback sim, para o preço se realinhar, né? Pelo menos seria o movimento mais esperado, tá? Dentro de probabilidade, beleza, pessoal? Então, vamos dar uma conversadinha aqui sobre o dólar, tá? O dólar, né, tá voltando para testar a média móvel de 200, tá? A média de 9 ela ainda não está tão próxima, né, da média móvel de 200. Bons rompimentos, né, você não vai ver só o preço romper, né? Você vai assistir o preço romper e as médias romper também. Eu deixei essa linhazinha aqui para eu ver, né, no time frame menor, onde que estava a média móvel de 200 no diário, né, porque ela é importante, visto que, né, essa máxima aqui, ó, depois disso daqui gerou um movimento de repique de 216 pontos, então a gente já pode crer, né, que ela é importante. Então amanhã o dólar tem excelente alinhamento também para subir, tá? Mas a meu ver, né, um novo teste aqui, por exemplo, da média móvel de 200 ou do topo do canal, né, se ele abre num gap ou chega aqui um pouco rápido, a gente pode ter uma movimentação de baixa, né, de retorno à média móvel de 9 novamente, tá? Ele já está um pouquinho afastado da média móvel de 9 e está em cima, né, de uma resistência importante, né, que é a média móvel de 200. Ainda não está tão próximo, né, as médias, tá, para acontecer o rompimento e ter ampla continuidade, tá? Mas não me assustaria se o preço, né, ainda assim conseguisse formar ali talvez um topo duplo ainda, né, com essa movimentação. Mas eu espero ainda amanhã mais movimentação de baixa, tá, do que de alta, até porque eu estou esperando uma movimentação, né, de alta do índice, né, porque agora sobrou um pouco de espaço ali no diário, né, para ele fazer essa movimentação. Aqui no M60, né, o alinhamento está muito bom, tá? Tá bem próximo aqui até desse topo duplo, ó. Falta 32 pontos, né? Coisa que um gapzinho de alta ali, né, consegue levar o preço até lá de maneira rápida, né? Tá? Então, eu ficaria esperto para comprar, tá? Nessas regiões aqui, porque para mim tá um pouco alto, tá? Para pensar em comprar o dólar nessas alturas, principalmente também por conta da MM200, né? Que tá logo ali e já foi resistência e não tem um alinhamento ainda tão próximo das médias, né? Para que ele tenha uma continuidade imediata também do rompimento da 200, tá? Então pode ter ainda mais pullback, beleza? Aqui pelo M60, como falado, né, tá muito bom, né? Não dá pra gente dizer que isso daqui tá ruim. Então ele pode muito bem, né, chegar aqui, né, com um gapzinho ali de 15, 20 pontos ali, atingir ali o topo duplo, tá? Então vocês fiquem de olho nesse topo duplo, né? E no teste da média móvel de 200, né, quando ele acontecer, beleza? Aqui pelo M5, né, pessoal, foi um dia
bem direcional, tá? Para o dólar, bem diferente até da movimentação do índice. E mesmo com a subida do índice, né, o dólar permaneceu ali tranquilo fazendo a sua movimentação, tá? O preço já abre, né, dentro de um Fab 4 de compra, tá? Então a abertura do dia já foi tentando subir, né? Aí ele volta, faz um pullback, né? Não chega a testar a média móvel de 50, tá? Só tem um fechamento, né, mais claro abaixo da média móvel de 20. E aí ele vai se reajustando, né? E aí a gente teve, né, gatilho de compra aqui, né, pessoal? E aquilo que é interessante, né, um ponto que é importante vocês atentarem, né, é que normalmente, né, você tem gatilho de compra antes do pivô, tá? Antes do teste do pivô. E aí, se você está trabalhando com um pouco mais de contrato, né, é interessante às vezes você fazer, né, uma parcial aqui, por exemplo, uma parcial com 10 pontos, tá? Por quê? Porque aí dá para você conduzir essa operação aqui de maneira mais tranquila. Se isso ajuda o teu psicológico a se manter na operação, isso é positivo, tá? Porque vai passando tempo, vai passando ano, vai passando tempo, vai passando ano, e aí nisso você vai ganhando, né, mais tempo de tela e vai ficando mais confiante. E aí você leva até o take mesmo, né? Projeta, por exemplo, um rompimento de pivô, né? Aqui, ó, tá? Ele veio dar só aqui no final da tarde, né? Mas aqui até um segundo alvo que era algo mais provável, né? Mais próximo também da realidade, tá? Tava bem aqui e tinha muitos pontos, né? Até chegar a 33 pontos, tá? Beleza, pessoal? Ah, não coloquei o índice no M1, né? Tá. E aí, né? Faz um novo pullback, tá? Depois, pós rompimento do pivô, né? Aí a cabeça do pivô que era, né, resistência acaba virando suporte, né, para essa movimentação. Tinha um suportezinho de volume aqui. Volta a subir, ó, stop de 10 pontos, né, e chegou a pagar 31, tá? Foi outro gatilho que a gente teve aqui além desse, tá? E normalmente, como eu falei, né, geralmente a gente tem gatilhos antes, né, do teste do pivô. Aqui tem outro, ó, stop de 8 pontos, e esse aqui ele não chega a testar o pivô, tá? Ele já deixa um topo mais baixo, né? Aqui acabou deixando um topo mais baixo, né? E acabou renovando a mínima, né? Aquela conversa que a gente sempre tem, né? A gente vai repetindo, não renova a máxima, tá? Não renova a máxima, acabou vindo renovar algumas mínimas, né? Não renova a máxima, mas também não renova a mínima, né? E aí você tinha agora um suporte aqui, tá? Por volume, não renova novamente mínima, né? Aqui, tá? Você observar aqui mais próximo, aqui ficou um pouco mais alto, tá? E aí vai ficando, né, a possibilidade dele renovar a máxima, né? Então, sempre que você observa, né, as estruturas com atenção, né, você tem alguns insights, né, que pode ajudar, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, do dólar foi isso, né? O M60 estava muito alinhado para compra, nem dá para pensar em vender ele hoje, tá? A não ser que você visse, né, o preço chegar, por exemplo, já no topo duplo, né, para ter uma figura, né, algum ponto, né, de parada, porque aqui ele está no meio do caminho, né, pessoal? Tá? Se ele parar por aqui de subir, né, é porque ele já está mudando a estrutura também, já está deixando um topo mais baixo, né, para poder talvez vir testar novas mínimas ali, tá? Então amanhã a gente fica atento para essa movimentação do preço aqui, até onde ele vai vir, né, para ver, né, como que vai se comportar desde a abertura, né, se ele abre no gap de baixo, ele ainda assim, né, como as médias estão super ascendentes, ainda pode gerar um pullbackzinho, né, para poder voltar a cair também, tá? Tá? O contrário do índice, né? Esse aqui está extremamente direcional, tá? A queda mais com mais pressão, né? Eu acredito que viria mais depois de uma estrutura, né? De testar, por exemplo, de falhar ali um topo duplo, tá? De falhar ali exatamente na média móvel de 200 do diário, tá? Para poder entrar pressão vendedora, né? E realização de lucro também, tá? Dos comprados. Beleza, pessoal? Deixa eu colocar no índice e colocar aqui no M1. Coloquei aqui no M1, pessoal, rapidinho, só para a gente observar algumas microestruturas, né? Tá? Que é interessante também. Porque aqui você consegue ver, né? Uma puxada, duas puxadas, três puxadas de maneira mais clara, né? Consegue ver o topo duplo, né? De maneira mais clara também, tá? Que é as microestruturas, né? É a mesma movimentação, tá? Só que com estruturas menores, né? Então, se você focar em ler a estrutura também, né?
né, de observar, por exemplo, para mim ver esse canal aqui, foi mais fácil ver ele aqui pelo M1, tá? Assim como o preço teve ponto de parada aqui nesse suporte, ó, por volume, e assim como ele teve ponto de parada depois, né, como nessa resistência, tá? Então, às vezes o M1 nos dá alguns auxílios, né? Por exemplo, eu falei para vocês que eu fiz essa venda aqui, né? Fui estopado no break-even aqui, tá? Peguei essa venda, né? Acabei esperando que esse volume fosse rompido, né? Até então, ainda não tinha feito essa LT e voltou a subir, eu fiz a LT do canal, tá? E aí, né? O preço acabou me estopando, achei melhor esperar para ver como é que ia ser o comportamento aqui com a média móvel de 200, aí depois eu já tinha linha de canal, queria observar o rompimento dessa movimentação, e ele só rompe aqui, né, pessoal? Tá? Depois que ele rompe, ele ainda me deixa gatilho aqui, ó. Né? Aí foi mais tranquila a entrada, né? Pagou cerca de 500 pontos, tá? E aí você vê aquela movimentação de alta, né? Trava aqui, ó, na região, né, agora dessa vez de resistência por volume, tá? Tava aqui no gráfico. E aí eu tenho a mínima mais alta, tá? Uma boa estrutura de alta, de baixa, né, vem fazendo topos e fundos descendentes, até que isso falha, né? E aí ele começa a renovar a máxima, e o fundo mais relevante, que era esse aqui, que era o mais baixo, ele volta a subir, né? Aí você teve toda aquela movimentação, e aí virou um Fab 4, tá? Também virou um Fab 4, né? E aí teve uma movimentação legal, né, de alta, tá? É sempre interessante vocês observarem a questão do Fab 4, né? E aí, ó, gatilho saindo das médias, né? Aí tem o topo anterior, né, que sempre acaba fazendo alguma pressão. Mas olha o tanto de gatilho que tem saindo das médias, né? Só não é interessante você pegar, por exemplo, já o segundo gatilho, né? Se você hesitou no primeiro, né, melhor você esperar mais um pouco, observar melhor o comportamento do preço, né? Porque quanto mais alto você pega, né, mais possibilidade de pullback tem, tá? Então, o ideal é que você treine, por exemplo, aqui um bom PC, né, aqui, né, com a barra, um tamanho de barra bem interessante, ó, 61 pontos, ó, pagou 233, tá? Beleza? E aí, né, ele chega lá na média móvel de 200, tá? Aí aqui é a visualização daquilo que a gente também está vendo lá nos 5 minutos, né, pessoal? Então eu nunca estou olhando um só, né? Normalmente eu estou olhando 60, 5 e 1, né? Tá? Aí o topo duplo, olha como estava afastado das médias, ó. Um detalhe interessante, ó. Probabilidade de rompimento, né? Por exemplo, desse topo duplo esticou demais, olha o tamanho dessa barra, né? Já é uma barra de exaustão aqui. E aí o preço chega lá, começa a falhar, ó, tá? Cerca de 300 pontos de queda, tá? E aí você também vê a microestrutura, né, dentro do canal, né, deixando máximas cada vez mais baixas, né? E aí depois o rompimento, né, que é aquele rompimento que a gente já falou no vídeo da tarde, tá? Beleza, pessoal? Então, atenção aqui nos pequenos gatilhos saindo das médias, né? Normalmente eles deixam stops menores, né, e alvos bem maiores, beleza? Valeu, pessoal!